Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde trouxe, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Uma das primeiras coisas que a gente aprende quando decide aceitar Jesus como nosso Salvador é orar. Porque a oração realmente é poderosa. Quando Elias orou, o fogo desceu do céu. Quando Moisés orou, o mar se dividiu. E quando Daniel orou, os leões ficaram com a boca fechada. E a gente poderia ficar falando aqui o dia inteiro sobre orações que foram respondidas. Só que a gente ainda fica com aquilo na cabeça. Por que será que algumas orações que eu faço não são respondidas? Será que isso é realidade para mim sempre? Será que sempre que eu busco falar com o meu Senhor, Ele me responde, Ele me ouve? Muitas vezes parece que a nossa oração não passa do teto. E o que a nossa ideia aqui hoje é tentar entender por que isso acontece, para que isso não aconteça mais, para que realmente faça valer o que está escrito em João 14,14, o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Deus não mudou, segundo Malaquias capítulo 3, versículo 6. Então, da mesma forma que Deus ouvia, Deus respondia a Moisés, a Elias, a Daniel, Ele pode nos ouvir e Ele pode nos responder hoje. Tiago 4, versículo 3 diz que a gente pede e não recebe porque a gente pede mal. Existem doutrinas, infelizmente, se dizem cristãs que pedir mal é você pedir pouco, né? Se você está pedindo um golzinho, você não vai ganhar porque era para você estar pedindo uma Hilux, né? E isso não é verdade. São basicamente 4 motivos que fazem fazem a nossa oração não ser respondida. A primeira delas é quando não queremos ter um relacionamento com Deus. Como nós queremos ser ouvidos por Ele, se nós não temos nenhum relacionamento verdadeiro com Cristo? Se algum estranho parar o Alex na rua e perguntar: Alex, me presta teu carro aí? Alex não vai emprestar, vai, Alex? Não vai emprestar. Mas no dia que a esposa dele pedir, ele vai deixar, não vai, Alex? Vai deixar. Por quê? É um relacionamento. Existe um relacionamento de proximidade. E isso facilita as coisas. Nós temos que nos fazer conhecidos por Deus. Se eu chegar lá no Planalto, lá em Brasília, e falar assim: ó, quero falar com a Dilma. Por quê? Eu conheço ela. Ninguém vai abrir o portão para mim, não vão deixar eu falar com ela. A não ser que ela chegue e fale assim: não, eu conheço ele, deixa ele entrar. Né? Esse relacionamento com Deus, essa intimidade com Deus, a gente tem que ficar buscando o tempo todo. E Abraão, quando foi ordenado por Deus para sacrificar seu próprio filho, ele não teve dúvida se aquilo ali era de Deus ou não. Hoje a gente julga ser de Deus aquilo que a gente acha bom, e a gente julga ser do inimigo aquilo que a gente acha ruim. Se a gente ouvir hoje: sacrifica seu filho para mim, o que a gente vai pensar? A respeito de eu quero levar meu filho. A gente precisa ter uma intimidade maior com Cristo, a fim de que nós tenhamos nossas orações respondidas. O nosso segundo motivo que faz as nossas orações não serem respondidas encontra-se em 1 João 5, versículo 14. Queria pedir para algum irmão ler, em voz alta. 1 João, capítulo 5,
Versículo 14. E esta é a confiança que temos nele. E se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Amém. De acordo com a sua vontade. A gente pede, muitas vezes, algo que não é da vontade de Deus. Ou por medo de enfrentar problemas, de enfrentar frustrações, por medo de infelicidade, por medo de passar por altos e baixos, porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, mas isso não quer dizer que não vai ter desânimo, que não vai ter momentos difíceis. Agora, eu pergunto, Alan, onde é que o avião fica mais seguro? No chão. Mas não foi para isso que ele foi feito, né? E um barco, onde é que fica mais seguro? No porto. Mas ele não foi feito para isso, ele foi feito para navegar. O avião foi feito para voar. E nós também fomos feitos com um propósito. Sendo fácil ou não, nós fomos criados para isso, então nós temos que fazer isso. E vamos pegar como exemplo a resposta da oração que o Senhor deu a Jeremias. Se encontra em Jeremias 1, verso 7. Verso 7 diz assim: mas o Senhor me disse, não digas, eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. A primeira característica que a gente vê aqui é o seguinte: não diga que é jovem demais para começar a obra do Senhor. Não alega impossibilidade. E não se desculpe, nem fuja do fardo. Já no verso 8 a gente vê: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. A gente não pode ter medo por uma simples razão: Deus está com a gente. Amém? Deus falou: eu estarei com você. Deus não vai colocar ninguém numa fria. Deus não coloca a gente numa furada. Até porque quando a gente está fazendo a vontade de Deus, a gente sente prazer em fazê-la, por mais difícil que seja. Eu não esqueço daquele missionário que foi lá na igreja da tribo Axanica. É isso o nome, pastor? José Rodrigues. Pastor José Rodrigues. Ele falou assim: eu e minha família, nós somos felizes lá no mato, lá na tribo. Nós somos felizes lá. Por que eles são felizes? Porque eles estão fazendo a vontade de Deus. Deus criou eles assim. Deus vai fazer com que eles se sintam satisfeitos com isso. Versículo 9, a gente vai ver: estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que põe as minhas palavras na tua boca. Aqui a gente vê que Deus capacita. Deus toca nos lábios e dá a mensagem na boca de Jeremias. Se ele se julga incapaz, Deus vai capacitar. No versículo 10: olha, põe-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruires e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Deus dá poder. Jeremias enfrentaria reis, militares, nações. Quem conhece um pouco da história de Jeremias sabe que ele era uma pedra no sapato dos poderosos. Às vezes não adianta orar quando nós já sabemos a orientação de Deus, quando nós já sabemos qual é a vontade dele. Aí basta a gente obedecer. A gente querendo fugir da vontade dele e ora para ele, pedindo para ele livrar dele mesmo.
E nós fazemos até nosso irmão que está orando pela gente perder tempo orando pela gente. Se nós já temos a clara orientação dele. O Romanos 12, versículo 2 diz. Alguém pode ler, por favor? Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso não quer dizer ausência de problemas. Isso não quer dizer falta de desânimo. Isso não quer dizer que a gente não vai ter altos e baixos. A gente luta para que o baixo seja tão baixo e que não dure tanto, mas vai ter. Se nós entregarmos a nossa vida à vontade de Deus, Ele sabe o que é melhor para nós. E a gente vive num contexto muito limitado em conhecimento e tempo. A gente não sabe o que as nossas ações de hoje vão gerar no futuro, mas Deus já sabe de tudo. Então, quando nós confiamos a nossa vida nele, Senhor Deus, faça conforme a tua vontade. Essa é a nossa melhor escolha. Então, nós já falamos de 2 motivos, certo? Alguém lembra do primeiro? Relacionamento com Deus. E o segundo? Fazer conforme a vontade de Deus. O terceiro motivo é que Deus não responde a nossa oração quando ela é injusta. Em vários momentos da Bíblia, Deus mostra que Ele não ouve a oração do justo. Deus não rejeita a oração do justo. Jeremias 7, versículo 16. Por este povo, nem levantes por ele clamor por oração, nem oportunos, porque eu não te ouvirei. Jeremias 14, versículo 12. Ainda que jejue, não escutarei o clamor deles. Ainda que ofereçam holocausto e ofertas de cereal, não os aceitarei. Mas eu o destruirei pela guerra, pela fome e pela peste. Jeremias 11, versículo 14. Tu, pois, não ores por este povo, nem levante por eles clamor e oração, porque não os ouvirei no tempo que eles clamarem a mim, por causa do mal, do seu mal. Amém. Deus não vai responder a oração se Ele vê injustiça em quem está orando. É o caso da falta de perdão. Como a gente vai chegar para Deus cheio de mágoa no coração do irmão e querer que Deus nos perdoe, se nós não somos capazes de perdoar nosso irmão? Marcos 11:26. Mas se vós não perdoardes também, vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Então, o terceiro motivo é: Deus não rejeita a oração do justo. Então, se nós estamos praticando justiça, se nós somos injustos, Deus não vai responder nossas orações. São 4 motivos. Quais são os 5 primeiros? Relacionamento com Deus, vontade dele e justiça. E o 4º motivo: Deus não responde nossa oração quando nós estamos criando um pecado de estimação. Sabe aquele pecadinho que a gente gosta tanto de cometer? Ah, pai, esse aqui tão pequenininho, tão bonitinho,
quietinho, isso aqui não vai atrapalhar nada, né? Mas eu faço tanta coisa já, né? Toco violão na igreja, eu participo do grupo de coreografia. Não está nada, só um pecadinho de nada, isso não vai atrapalhar. Isaías 59, verso 1 e 2. Certamente o braço do Senhor não está encolhido para salvar, nem seu ouvido fechado para ouvir. Mas suas iniquidades separam vocês de Deus, seus pecados esconderam a face dele de vocês. Então ele não os irá ouvir. Pecados acariciados impedem esse relacionamento com Deus, essa comunicação direta com Deus. Quando a gente quer segurar pecado com a mão e a bênção na outra, não dá. Porque a bênção é até grande demais, tem que pegar com as duas mãos. A gente fica com uma mão ocupada, segurando o pecado, Deus não vai ouvir. Provérbios 28, verso 9 diz: se alguém se recusa a ouvir a lei, até suas orações são detestáveis. Se nós não estivermos dispostos a permitir que Deus trabalhe na gente, se nós não estamos dispostos a abandonar aquele pecado acariciado que a gente tem, não vai adiantar a gente ficar orando. Agora, se você busca um relacionamento cada vez mais íntimo com Deus, se você procura ser uma pessoa justa, se você não fica acariciando nenhum pecado na sua vida, a gente pode tomar posse da bênção de Salmos 34, verso 17. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Salmos 34, verso 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Salmos 37, verso 25. Fui moço e agora fui velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente mendigar o pão. Lucas 11, verso 9. Por isso lhes digo: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Jeremias 29, 12 e 13. Então os clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Queria chamar o Ministério de Louvor aqui.